Dia Comunidade. Bom Dia Comunidade. 8h14 de volta no Bom Dia Comunidade desta sexta-feira, 28 de maio de 2021, e a gente segue agora com o programa até às 9, trazendo informação no oferecimento de Escritório Dimensão, assessoria contábil em Santa Helena. Prazo final para fazer a declaração do imposto de renda. Rua JM Madaloso, 580, telefone 3268-1390. Previsão do tempo 87. Nesta sexta-feira, a instabilidade aumenta e o tempo volta a ficar instável em parte do Paraná. Pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde entre os setores oeste, sudoeste e também centro-sul, principalmente nos municípios de divisa com Santa Catarina e de fronteira com a Argentina. Nas demais regiões paranaenses, a sensação do tempo mais abafado predomina, porém a chuva se aproxima durante a madrugada de sábado. Em Santa Helena, o dia iniciou com 21 graus e tem máxima de 28. Não há probabilidade de chuva ao decorrer do dia. A umidade relativa do ar ficará entre 53% e 66%. Previsão do tempo 87. Vamos agora fazer contato com o nosso repórter lá de Curitiba, Gustavo Vaz, que vai trazer mais informações para a nossa programação. Bom dia. Muito bom dia para você, João. Muito bom dia também a você que sintoniza o Bom Dia Comunidade desta quinta-feira. Curitiba deve ter mais um dia com o sol aparecendo entre poucas nuvens. Ontem o sol até apareceu, mas tivemos uma presença até grande da nebulosa. Muito bom dia, João. Muito bom dia também a você que sintoniza a programação da Rádio Liberdade FM. Curitiba hoje deve ter um dia com sol entre nuvens. Há uma possibilidade de chuva já nessa sexta-feira. Porém, essa previsão de mudança no tempo deve ficar mais consistente a partir aí de amanhã e também principalmente da madrugada para o domingo. Hoje a máxima prevista de 25 graus, portanto, uma sexta-feira agradável aqui em Curitiba, de acordo com o CIMEPAR. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física termina às 11h59 da noite de segunda-feira. E segundo a Receita Federal, cerca de 7 milhões de contribuintes ainda não fizeram a transmissão da declaração. A entrega é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559 em rendimentos tributáveis no ano passado. Também deve declarar quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Quem obteve ganho de capital na venda de bens ou operações na Bolsa de Valores. Quem tenha patrimônio acima de 300 mil e também quem optou pela isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para a compra de outro em até 180 dias. Também como destaque, a UniOeste assinou ontem um convênio inédito de cooperação com a Universidade Internacional de Kwanza, em Angola. Pelo convênio vai ser possível o intercâmbio de conhecimento, realização de cursos e eventos com interesses em comum, além de ações de incentivo ao ensino, pesquisa e extensão. Outro objetivo é que, com o fim da pandemia da Covid-19, sejam viáveis intercâmbios de estudantes e professores. A UniOeste já tinha estabelecido nesta semana uma parceria com instituições de ensino superior estrangeiras pelo programa de intercâmbio acadêmico latino-americano. Repórter Gustavo Vaz, diretamente de Curitiba, para o Bom Dia Comunidade. Obrigado, Gustavo, pelas informações. Seguindo com agora notícias de Santa Helena. Na noite de ontem, quinta-feira, um acidente de trânsito deixou 2 pessoas feridas no centro da cidade. Segundo informações extraoficiais, o veículo GM Astra seguia pela Avenida Brasil, sentido Estação da Copel, e o veículo Fiat Strada seguia pela Avenida Curitiba, sentido Centro Detran, quando no cruzamento das vias aconteceu o acidente. Devido à força da colisão, os veículos subiram a calçada e pararam rente a um estabelecimento
estabelecimento comercial. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e uma equipe do PAN foram acionados para socorrer as vítimas, sendo um homem de aproximadamente 50 anos de idade, caroneiro do Astra, sofreu escoriações pelo corpo, e o motorista da estrada, um homem de 30 anos, também sofreu escoriações pelo corpo. As vítimas foram encaminhadas para o PAN de Santa Helena para melhor avaliação médica. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. O PSD, Partido Social Democrático do Oeste do Paraná, já vem trabalhando há algum tempo um nome conhecido da região para a disputa de uma cadeira na Assembleia Legislativa, Alexandre Guerino, o Suco. As eleições gerais de 2022 vão eleger, além dos novos deputados estaduais, também os integrantes da Câmara Federal, uma vaga para o Senado, governadores, vice-governadores e presidentes da República. Suco é um dos nomes que já vem sendo ventilados pelo partido, cuja candidatura deverá ser confirmada nas convenções do partido a que pertence. Suco iniciou sua trajetória política como chefe de gabinete do então prefeito de Santa Helena, Silon Schmidt. Depois foi assessor parlamentar, trabalhando com pelo menos 3 deputados. De fácil trânsito nas autoridades do governo, tanto estaduais como federais, Suco tem estreita relação com os municípios do oeste do Paraná, principalmente dos chamados lindeiros ao lago de Itaipu. Recentemente, como faz constantemente, estava em Curitiba, onde se encontrou com o amigo Guto Silva, secretário-chefe da Casa Civil do governo de Ratinho Júnior. Como assessor parlamentar, sempre ajudou os municípios na busca de recursos e outros benefícios, tendo obtido várias conquistas que impactaram no desenvolvimento regional. O auxílio emergencial municipal de Santa Helena está sendo depositado na conta dos contemplados e vem como complemento financeiro para as pessoas que foram afetadas pela pandemia da Covid-19. Os beneficiários são os santelenenses inseridos no cadastro único e que receberam o auxílio do governo federal, desempregados autônomos, microempreendedores individuais e trabalhadores informais. Nessa lista, mais 100 pessoas receberam a terceira parcela do auxílio emergencial municipal de R$ 500 ontem, quinta-feira, dia 27. Nesta quinta-feira, faleceu um jovem santelenense de 19 anos. Vitor Budke teria sido mais uma vítima da Covid-19. O jovem, que após ter contraído o vírus, permaneceu em isolamento domiciliar, foi encontrado na manhã de ontem em sua cama pela sua mãe, já sem vida. Segundo informações, o SAMU de Santa Helena teria sido acionado para socorrer o jovem, porém os agentes só puderam constatar o óbito. Não se sabe ao certo se o rapaz possuía algum tipo de comorbidade. Ele foi uma das 4 vítimas confirmadas ontem pelo Boletim de Santa Helena em função da Covid-19. Tivemos também ontem registrado o óbito de um homem de 50 anos, falecendo dia 26 de maio, quarta-feira. Também o 53º óbito, uma mulher de 63 anos que faleceu na quarta-feira. No 54º óbito, uma mulher de também 63 anos que faleceu na quarta-feira. E o 55º, Vitor, então de 19 anos, que faleceu ontem, quinta-feira. São então no total 55 óbitos confirmados pela Covid-19 aqui no município. Também chegamos a 2.887 casos confirmados. Destes, 2.552 se recuperaram e 280 estão ativos. Ainda conforme dados do boletim, 277 pacientes estão sendo investigados, 277 pessoas isoladas. Conforme dados do boletim também, 18 pessoas estão internadas na enfermaria e 6 pacientes estão na UTI. Oferecimento Escritório Dimensão, assessoria contábil em Santa Helena. Prazo final para declarar o seu imposto de renda. Rua JM Madaloso 580, telefone 3268 1390. Paraná confirmou nesta quinta-feira 194 óbitos e mais de 5.600 novos casos de Covid-19.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira 5.677 casos e 194 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o estado soma 1.073.391 casos e 25.819 óbitos. O informe relata que 2.860 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Há outros 2.937 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes públicas e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2. A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 194 pessoas. São 81 mulheres e 113 homens, com idades que variam de 30 a 98 anos. Os óbitos ocorreram de 6 de março a 27 de maio de 2021. O monitoramento registra 5.864 casos de residentes de fora, sendo que 147 morreram. O informe completo pode ser conferido em www.saude.pr.gov.br. Repórter Edson Tomás. As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana abordaram um barracão na região central de Curitiba no fim da tarde de ontem. No local, foram flagrados aproximadamente 120 idosos em aglomeração em um bingo clandestino. A abordagem foi possível graças a uma denúncia que indicou à Polícia Militar a atividade irregular e que desrespeita as medidas de prevenção ao coronavírus. De acordo com o coordenador da AIFU, capitão Ronaldo Carlos Goulart, a denúncia indicava a movimentação de idosos no local. As equipes policiais foram até o endereço para averiguar as informações. Foram apreendidos ao todo 12 CPUs, 5 caixas de som e 5 monitores. Ainda segundo o capitão, cada um dos frequentadores foi notificado e recebeu uma multa de R$5 mil aplicada pelos agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo. Os responsáveis, por sua vez, foram encaminhados para assinatura de termo circunstanciado. A ação faz parte da nova estratégia de fiscalização sobre o novo decreto, que terá validade a partir de hoje. Mais ações integradas vão evitar aglomerações clandestinas em todo o Paraná. Também haverá mais fiscalização no trânsito e na comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos fora do horário estabelecido, garantindo também o cumprimento do chamado toque de recolher. O governo do estado, então, que atualizou o decreto e ampliou agora em 1 hora o funcionamento dos restaurantes, dos bares e das lanchonetes. O governo do estado decidiu ampliar em 1 hora o funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes dentro deste pacote de medidas mais restritivas para enfrentamento da pandemia de Covid-19. As determinações passam a vigorar a partir desta sexta-feira. Com isso, esse grupo comercial poderá ficar aberto até às 9 da noite. Porém, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos seguem permitidas até às 8 horas da noite, mesmo horário do chamado toque de recolher. O decreto, já com a alteração, será publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. De acordo com a Casa Civil do Estado, responsável pela peça jurídica, esse ramo também é considerado essencial por fornecer alimentação. A intenção é permitir que as pessoas que já estão nos estabelecimentos possam terminar a refeição até às 9 da noite, sem consumo de álcool após as 8. Ou seja, serão exceção à regra de limitação de circulação, com início às 8 horas da noite. O atendimento, contudo, precisa ser restrito a 50% do público no salão. Já na modalidade de entrega, fica permitido o funcionamento 24 horas. Fica vedado o consumo no local nos domingos, mas com o delivery permitido. Esta é a única mudança em relação ao decreto publicado na terça-feira. As novas regras começam a vigorar às 5 da manhã desta sexta-feira e valem até às 5 da manhã do dia 11 de junho. Medidas mais rígidas adotadas pelos municípios terão apoio da administração estadual. Serviços e atividades essenciais, como farmácias e clínicas médicas, não terão que atender às regras do toque de recolher e de funcionamento. Os serviços considerados essenciais estão especificados no decreto de 21 de março de 2020. Outros detalhes sobre as medidas de combate à Covid-19 no Paraná podem ser conferidas em www.aen.pr.gov.br. Repórter Sérgio Aguiar. Mais 51 leitos exclusivos para casos de Covid-19 foram ativados nesta semana no estado.
A Secretaria Estadual da Saúde ativou nesta semana, até esta quinta-feira, mais 51 leitos exclusivos para atendimento a paciente com Covid-19. São 45 leitos de enfermaria e 6 de UTI. As ampliações foram realizadas nos municípios de Nova Tebas, na região central do estado, com 10 enfermarias, Paranavaí, no noroeste, com 15 enfermarias e Curitiba, 10 enfermarias. Arapongas, no norte do estado, recebeu 10 leitos de enfermarias e 6 UTIs. O secretário da Saúde, Beto Preto, destacou que desde o início da pandemia, o governo do estado, sob orientação do governador Ratinho Júnior, vem articulando a abertura de novos leitos em todas as regiões do Paraná. Ele reforçou ainda a importância da continuidade das medidas preventivas e a colaboração da população em todo o estado para conter a disseminação da Covid-19. Leitos à disposição do sistema de saúde do estado do Paraná e do município de Curitiba para ajudar, o estado ajuda, ampliando leitos, facilitando o acesso dos paranaenses aos leitos de unidade de terapia intensiva. Mas sem esquecer, isso é importante frisar, da manutenção das medidas de isolamento domiciliar, de distanciamento social. É importante ficar em casa. Segundo a regulação de leitos estadual, o Paraná tem atualmente 4.791 leitos exclusivos Covid-19. Destes, 1.944 são UTIs e 2.847 enfermarias. Neste momento, a ocupação é de 94% e 83%, respectivamente. Repórter Flávio Remy. 8h30, estamos na linha agora com o assessor de imprensa aqui do município de Santa Helena, o Francis Schleich, que vai trazer para a gente alguns destaques desta semana na administração municipal. Francis, bom dia. Acho que o grande destaque dessa semana é o lançamento do projeto Supera Santa Helena 1 e Supera Santa Helena 2, né? É com você. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Liberdade FM. É um prazer mais uma vez estar participando aí da tua programação. Realmente, o Supera Santa Helena 1 e o Supera Santa Helena 2 são os destaques desta semana. Um programa inédito da administração municipal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que irá incentivar financeiramente os profissionais liberais e as empresas aqui do município. O objetivo disso tudo é amenizar aí os danos causados pela pandemia, os comércios que permaneceram fechados aí no ano passado e, enfim, amargam aí os estragos, né, causados pela crise financeira. Como que acontece o Supera Santa Helena 1? É destinado para MEI e microempresas. Se trata aí então de parcelas mensais repassadas pelo município e a contrapartida dos empresários é a participação de treinamentos e também ações de saúde pública mediante demanda da administração. Então, um programa importante que irá aí então amenizar os estragos financeiros causados pela pandemia, o Supera Santa Helena 1. E o Supera Santa Helena 2, nos moldes aí do Investe Santa Helena, o município subsidia o juro de empréstimos financeiros contraídos através de instituições financeiras aqui do município, uma parceria com os bancos e cooperativas aqui do município. É importante a gente destacar, João, que foi formada uma central de atendimento do Supera Santa Helena, que está instalada lá no Centro Social do Idoso. Então, os empresários que tiverem dúvidas podem se dirigir até lá. Também tem um telefone que é o 3268-8277. E para organizar, então, esse atendimento, também para evitar aglomerações, foram divididas por letras, conforme a inicial da razão social de cada empresa para receber o atendimento. Ou seja, hoje, sexta-feira, o atendimento é para as empresas com iniciais R a Z. Na segunda-feira, para as empresas iniciais A e B. Na terça, C ao F. Na quarta, G ao L. E na quinta, do M ao Q. Então é importante que os empresários respeitem então esse cronograma, mas lá no Centro dos Idosos é o local onde são sanadas todas as dúvidas e também são recepcionadas as documentações para contrair os empréstimos ou Supera Santa Helena. Também, no site da Prefeitura, tem um banner logo na capa ali escrito Supera Santa Helena, clique aqui. Você clicando lá também tem toda a listagem dos documentos necessários, já pode imprimir e baixar os arquivos, preencher, já leva tudo pronto, já facilita. Então, uma iniciativa inédita da administração municipal, vale o agradecimento a toda a equipe jurídica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os vereadores que aprovaram a lei deste programa, e a gente espera que com isso, né, as empresas
tenha a saúde financeira parcialmente recuperada, que o nosso comércio volte a girar, volte a crescer aqui em nosso município, João. Outro destaque desta semana foi o Dia do Desafio, a Secretaria de Esportes, juntamente com o SESC, participando do Dia do Desafio, que visa, obviamente, né, destacar a importância da atividade física para o bem-estar físico e mental, e também, né, todos os atletas do município que quiseram participar, gravaram vídeos e postaram aí no Facebook da Secretaria Municipal de Esportes. A atividade teria que ter ao mínimo 15 minutos consecutivos. O Dia do Desafio, então, sendo feito, né, também de forma online aqui no município. Um recado importante, João, nesta sexta-feira, na parte da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento de Regulação de Baixa e Média Complexidade, também alta complexidade, não estarão atendendo o público. Por quê? Eles vão participar de uma capacitação, um treinamento, uma reunião interna aí que objetiva melhorar cada vez mais a prestação de serviços aos cidadãos. Então, você que precisa da Secretaria de Saúde, lá da regulação, vá hoje de manhã, então deixe para segunda-feira. Quarta-feira comemoramos 54 anos de emancipação política e administrativa do município de Santa Helena. E para marcar a data, João, como não é possível a realização de eventos, né, tendo em vista a pandemia, qualquer outra atividade que leve a aglomerações, o município preparou um vídeo institucional, juntamente com o Departamento de Cultura, que está lá no Facebook, Prefeitura Municipal de Santa Helena, um vídeo bem bacana, que mostra todos os pontos aqui de Santa Helena, os distritos, os pontos turísticos e as obras também, bem legal, as oficinas do Departamento de Cultura, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse importante trabalho realizado pelo Departamento de Cultura. E para a gente finalizar, João, vale lembrar que amanhã tem Santa Helena Futsal em quadra, disputando aí mais uma partida da fase preliminar, enfrentando a equipe de Toledo, lá em Toledo, fora de casa. Santa Helena que vem com 2 vitórias, está invicta ainda na competição, está entrosado, o técnico Cidrão colocando aí os atletas para jogar, um entrosamento muito bacana que a gente já pôde ver aí no último jogo. E o mais importante, é claro, com transmissão aí de vocês aí, João, toda a equipe da rádio também, do SH Esportes, levando as emoções dessa partida lá de Toledo, imediatamente para as telas aqui dos nossos telefones, também nas televisões, a transmissão aí ao vivo do SH Esportes, isso é muito bacana, e a gente convida a todos já para acompanhar aí vocês a transmissão, uma vez que lá em Toledo não é permitida a presença de público, assim como aqui em Santa Helena também não foi, né, uma determinação da Federação de Futsal. A gente convida todos para assistir a transmissão e vamos torcer para que Santa Helena vença mais uma e já coloque o pé na classificação aí para a próxima fase. Lembrando que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugares da Taça Bronze ascendem para a Taça Prata, que é a segunda divisão aí do futsal paranaense. A gente está na expectativa aí da nossa equipe alcance esses importantes resultados. João, seriam esses os destaques desta semana. Certo, Franz, obrigado, é isso aí, estaremos torcendo, né, nós lá de pertinho, teremos esse privilégio de transmitir as emoções e também, claro, contando com a torcida local aqui dos nossos munícipes. Franz, obrigado mais uma vez pela tua participação, bom final de semana e sexta-feira que vem te aguardamos novamente aí. Eu que agradeço, João, obrigado por participar aí do jornalismo, eu tenho percorrido aí os comércios, as residências, a gente tem visto aí, confirmado a audiência de vocês que cresce a cada dia. Parabéns pelo trabalho da Rádio Liberdade, obrigado pelo espaço. Obrigado, França, valeu, um abraço, até mais. 8h37, a gente segue agora com a programação, trazendo para você o quadro A Voz da Fronteira desta semana com destaques policiais. A Voz da Fronteira. A Voz da Fronteira. Olá, você que acompanha o nosso quadro A Voz da Fronteira. Eu sou a policial Luana e a partir de agora estou contigo, te fazendo companhia e trazendo também as informações das principais ocorrências de destaque do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, unidade especializada da Polícia Militar do Paraná, atuando no combate aos crimes transfronteiriços. E eu já começo trazendo as informações para você. Na quinta-feira, dia 20 de maio, policiais militares do Pelotão de Operações com Cães do BPFROM apreenderam um veículo Fiat Ducato carregado com 200 pneus contrabandeados na cidade de Toledo.
Os 2 ocupantes do veículo foram identificados e orientados. O carro e a carga de contrabando foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel. Ainda na quinta-feira, a Polícia Civil de Guaíra, com apoio do BPFROM e de policiais civis de Marechal Cândido Rondon, cumpriram 2 mandados de prisão e apreenderam arma, munições, drogas, cigarros contrabandeados e carregador de fuzil na cidade de Francisco Alves. Na segunda-feira, 24 de maio, um caminhão foi apreendido em Entre Rios do Oeste, carregado com cigarros contrabandeados. Policiais militares do BPFROM e BOP da Polícia Militar do Paraná, em ação integrada com policiais federais, localizaram o caminhão em um porto clandestino da cidade durante patrulhamento. Os criminosos que estavam no porto fugiram com a chegada dos policiais e não foram localizados. O caminhão e o contrabando foram entregues na delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Já na noite de segunda-feira, policiais militares do BPFROM apreenderam mais de 1,5 toneladas de maconha em um veículo na cidade de Santa Helena. Em patrulhamento na cidade, foi avistado um veículo que fugiu após ordem de parada. Durante acompanhamento tático, o condutor abandonou o carro e fugiu a pé, não sendo encontrado. O carro estava carregado com 1.658 quilos e 800 gramas da droga. O veículo possuía alerta de furto na cidade de Itanhaém, em São Paulo. Veículo e droga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Na terça-feira, em Ampere, 2 veículos foram apreendidos carregados com bebidas estrangeiras. Um dos veículos possuía alerta de furto em Francisco Beltrão. Um condutor se apresentou como proprietário dos veículos e da carga de bebidas. O homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio do Sudoeste. Os veículos e bebidas foram encaminhados para a Receita Federal também na cidade de Santo Antônio do Sudoeste. No total, foram apreendidos 1.004 garrafas de bebidas estrangeiras sem os devidos processos de importação legal. Em Guaíra, 12 quilos de maconha foram apreendidos após uma abordagem a ônibus. A droga foi localizada nas bagagens de um passageiro que foi detido e encaminhado aos procedimentos. Na noite de terça-feira, uma embarcação e um carro foram apreendidos carregados com contrabando em um porto clandestino da cidade. Policiais militares do BPFROM e BOP da Polícia Militar do Paraná, em ação integrada com policiais federais, se depararam com uma movimentação em um porto da cidade e, com a aproximação, os criminosos fugiram, abandonando o carro e o barco carregados com 400 pacotes de cigarros contrabandeados, essências e cigarros eletrônicos. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Na tarde de quarta-feira, dia 26 de maio, policiais militares do BPFROM e do 21º Batalhão cumpriram um mandado de prisão contra um homem acusado de assassinar um policial militar em São José dos Campos em 2013. O homem foi preso em Realeza após uma denúncia anônima indicar o paradeiro do foragido. Na quarta-feira, 26 de maio, policiais militares do BPFROM, base em Moarama, apreenderam um carro carregado com cigarros contrabandeados na cidade de Perobal. O veículo trafegava na PR-323 quando recebeu ordem de parada e fugiu. Após acompanhamento tático, o veículo foi abordado e nele encontrado 400 pacotes de cigarros contrabandeados, além da quantia de R$ 5.228 em espécie. Os 2 ocupantes do veículo foram encaminhados para a Polícia Federal em Guaíra. Veículo, contrabando e dinheiro apreendido foram encaminhados para a Receita Federal, também em Guaíra. Ainda na quarta-feira, pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos em um ônibus após abordagem dos policiais militares do BPFROM na cidade de Realeza. O contrabando foi localizado no bagageiro do ônibus. Os passageiros proprietários das bagagens foram identificados e orientados. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste. As ações de fiscalização do BPFROM foram desencadeadas durante a Operação Horus da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá aí para você, portanto, as principais ocorrências de destaque para você que acompanha o nosso quadro A Voz da Fronteira.
Ocorrência de destaque do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, unidade especializada da Polícia Militar do Paraná, atuando no combate aos crimes transfronteiriços. Quero deixar registrado nosso WhatsApp Disque Denúncia, DDD 41, telefone é o 99106-6815. Para você que não anotou, vou repetir, DDD 41, telefone é o 99106-6815. Lembro você que o anonimato é garantido, você não precisa se identificar. Seja um herói anônimo e denuncie. E assim vou encerrando mais uma edição do nosso quadro A Voz da Fronteira. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana. E na semana que vem estou de volta com muito mais informações para você. Um abraço, até lá! Polícia Militar do Paraná. Sua proteção é o nosso compromisso. A Voz da Fronteira. A Voz da Fronteira. 8 horas e 43 minutos em Santa Helena, 22 graus. Vamos trazendo mais informação para esta sexta-feira, 28 de maio. Os colégios estaduais vão fazer hoje, sexta-feira, a 5ª entrega de alimentos do ano para as famílias mais vulneráveis da comunidade escolar do Paraná. Novamente, todas as 2.100 escolas da rede vão distribuir kits de alimentos não perecíveis, como aconteceu na 3ª entrega no fim de abril, além de produtos da agricultura familiar. Foram adquiridos pelo Fundepar, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, 219.697 kits compostos por 2 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de macarrão, 1 kg de fubá, 1 de açúcar e 1 litro de óleo de soja, que vão ser entregues às famílias de estudantes regularmente matriculados nos colégios da rede estadual de ensino e beneficiárias do programa Bolsa Família ou inscritas no CadÚnico. São mais de 12 milhões de reais de investimento, sendo cerca de 7 milhões e 200 mil reais nos kits e aproximadamente 4 milhões e 800 mil reais de produtos da agricultura familiar. Estes consistem em frutas, hortaliças e sementes como pinhão, nesta época, legumes e tubérculos, além de temperos, leite e iogurte panificados, suco, polpa de frutas, complementos e grãos, que diferem de região para região. É importante ressaltar que nas escolas que já retomaram as aulas presenciais, parte desses alimentos da agricultura familiar será utilizada na alimentação dos estudantes que estão indo presencialmente. As obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que ligará Foz do Iguaçu a Presidente Franco sobre o Rio Paraná, já avançaram para 57% de execução, conforme o boletim de maio do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, responsável pela gestão de contrato aqui no Paraná. A margem brasileira de Itaipu, segundo o DER, já investiu cerca de 136 milhões de reais na obra, do total previsto de 323 milhões. Ainda destaque do Paraguai, o governo do Paraguai conseguiu entrar em um acordo com os caminhoneiros do país que entraram em greve na última segunda-feira contra o aumento nos preços dos combustíveis. O presidente Mário Abado Benítez propôs um aumento de 5% no preço do frete, compensando a alta do diesel. A proposta foi aceita pelo setor agroexportador. O assessor para assuntos estratégicos da presidência do Paraguai, Federico Gonçalves, disse que após uma longa negociação com todos os setores caminhoneiros, se colocaram de acordo com a base de compromissos firme, sincero, aberto e honesto. Os caminhoneiros serão beneficiados ainda com uma redução das retenções do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, de 50%. A greve foi aderida por 35 mil caminhoneiros que transportam produtos alimentícios para exportação. A classe reclamou que o aumento do combustível representa um aumento no custo operativo. Os trabalhadores com contrato suspenso ou jornada reduzida por causa da nova onda da pandemia de Covid começam a receber hoje o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM. Válido por até 120 dias, o programa oferece uma parcela do seguro-desemprego em troca da redução ou da suspensão do salário. No ano passado, o BEM vigorou por 8 meses, preservando o emprego de mais de 10 milhões de trabalhadores. A edição deste ano foi autorizada pela medida provisória 1045 do dia 27 de abril, que permite a flexibilização de direitos trabalhistas a profissionais com carteira assinada em troca de manutenção do emprego em empresas impactadas pela pandemia. O acordo pode ser feito de forma individual ou coletiva, dependendo da remuneração do profissional, e pode ter até 4 meses de duração dentro da data de vigência do programa. Os trabalhadores terão direito à estabilidade no emprego pelo dobro do período que durar a suspensão ou redução da jornada. Hoje também
Vai ser pago o auxílio emergencial aos trabalhadores informais nascidos em novembro, a segunda parcela desta rodada do novo auxílio. Também será feito aos inscritos do CAD Único, nascidos em novembro também, e aos beneficiários do Bolsa Família com o NIS dígito final 9. Esses poderão sacar o benefício. A Anvisa alertou para riscos do uso indiscriminado de paracetamol. O uso indiscriminado do paracetamol para alívio de dores e febre após a vacina contra a Covid pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte. O alerta é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a agência, o paracetamol deve ser usado com cautela, sempre observando a dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme as recomendações contidas na bula para cada faixa etária. A Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária recomenda aos profissionais de saúde e à população que notifiquem à Anvisa os casos de reações indesejadas após o uso do medicamento. As principais reações observadas após a vacinação contra a Covid são febre e dor de cabeça e no corpo, que variam de leves a moderadas, mas é bom lembrar que esses efeitos devem desaparecer em poucos dias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna mais grave os crimes de violação de dispositivos como computadores e smartphones. Também agrava as práticas de furto e de estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. A nova lei altera o Código Penal e do Processo Penal. No crime de invasão de dispositivo, a penalidade passa a ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se essa invasão causar prejuízo econômico, a pena aumenta de 1 a 2 terços. Antes, a previsão era de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o invasor conseguir acesso a conversas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A punição é a mesma para quem conseguir o controle não autorizado do aparelho invadido. Nos casos de um invasor praticar furto mediante fraude ou a pessoa ser induzida a indicar informações como código de segurança por alguém que telefona ou envia mensagens, a pena é de 4 a 8 anos e multa. E pode aumentar até 2 terços se o servidor de informática usado pelo criminoso estiver fora do território nacional, e pode até dobrar se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável. A expectativa do governo é que a nova lei aumente a proteção para pessoas físicas e também para empresas. 10 minutinhos para as 9 horas. A segunda safra do milho ainda preocupa. Ela é a mais importante para o Brasil. Problemas climáticos já diminuíram a projeção de produção. Em fevereiro, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, previa 80 milhões e 76 toneladas. No levantamento de maio, a produção caiu para 79,799 milhões de toneladas. A maior queda está aqui no Paraná, segundo maior produtor do Brasil. Em fevereiro, eram esperadas 13,2 milhões de toneladas e em maio, 12 milhões e 400 mil. Segundo o Departamento de Economia Rural, DERAL, na segunda safra, o plantio se manteve em 99% do estado, com as lavouras se dividindo entre germinação, descanso vegetativo, floração, frutificação e maturação. Enquanto isso, o índice de lavouras avaliadas em boas condições se caiu de 23% para 22%, o de média subiu de 46% para 47% e o de lavouras ruins permaneceu em 31%. Nessa semana ainda houve o fator geada, que atingiu diversas lavouras de milho paranaenses. De acordo com o IMET, as áreas de produção agrícola mais afetadas foram observadas nas cidades de Cascavel e Campo Mourão. Em Cascavel, a geada já tem estimativa de quebra acima de 20%. Também há alerta, onde houve expressivos volumes de chuva na semana passada, podendo acarretar maiores prejuízos. Vamos aos destaques das cotações. Em Toledo, o café em coco com quilo renda R$ 11,36. Trigo em grão nacional R$ 85,26. O milho seco R$ 93,10 a saca e em Marechal R$ 83,00 a saca. Em Toledo, a soja está cotada em R$ 157,78 a saca e em Marechal R$ 156,00. Falando agora das cotações do câmbio, o dólar comercial caiu mais uma vez e chegou a 5,25. O euro também caiu mais de 1%, 6,41. A Libra também em queda, 7,46, peso argentino caindo para 5 centavos de real e o Bitcoin com uma queda de 5%, R$ 192.030. A Bolsa de Valores, a Bovespa brasileira, subiu mais uma vez, 124.366 pontos. Lembrando também
que amanhã, sábado, dia 29, haverá mais um concurso da Mega Sena e ela acumulou em 100 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O concurso 2.376. Vamos agora com destaques, mais informações, repórter Gustavo Matos. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Eu trago informações para essa sexta-feira. Com forte crescimento na arrecadação de tributos federais, as contas do governo central registraram superávit primário em abril, conforme uma divulgação do Tesouro Nacional. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou positiva em mais de 16 bilhões. O resultado sucede o superávit de 2 bilhões em março. Continuando ainda com informações, a Associação Internacional de Transportes Aéreos divulgou ontem que a demanda por voos domésticos na América Latina em março foi apenas 32% inferior ao igual período de 2019. O vice-presidente regional destacou, entretanto, que a demanda por voos internacionais na região continua baixa. Com informações para a Rádio Comunitária, Gustavo Matos. Para fecharmos então o nosso Bom Dia Comunidade desta sexta-feira, dia 28, vamos aos destaques do esporte. Começando por Libertadores, ontem foi dia de encerrar a fase de grupos. O Palmeiras goleou por 6-0 o Universitário e no mesmo grupo, Defensa e Justiça e Del Valle empataram em 1-1. No grupo G, o Flamengo empatou em 0-0 com Vélez e a LDU goleou o União La Calera por 5-2. Temos assim definidos os potes dos classificados para as oitavas da Libertadores. No pote 1, os primeiros colocados dos grupos: Palmeiras, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Fluminense, Racing da Argentina, Argentinos Júniors, Flamengo e Atlético Mineiro. No pote 2, os segundos colocados dos grupos: Defensa e Justiça da Argentina, Olímpia do Paraguai, Boca Juniors, River Plate, São Paulo, Universidade Católica do Chile, Vélez Sarsfield da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai. Os do pote 1 irão agora então no sorteio encarar os do pote 2. Também tivemos ontem última rodada da Sul-Americana. No grupo C, o Jorge Wilstermann venceu o Ceará por 1-0, eliminou a equipe brasileira e o Arsenal de Sarandi se classificou vencendo o Bolívar por 3-1. No grupo D, o Atlético Paranaense, já classificado, goleou o Alcas por 4-0 e o outro jogo entre Melgar e Metropolitanos ficou no 0-0. Jogo que marcou a aposentadoria, despedida do Lúcio Gonçalves no futebol. Ele que era jogador do Atlético Paranaense nessas últimas temporadas. No grupo do Grêmio, Lanús e Aragua ficaram no 0-0, mesmo placar de La Equidad e Grêmio. O Grêmio já estava classificado e, além disso, confirmou a melhor campanha da Sul-Americana. Pote 1, então, para os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana: Rosário Central da Argentina, Independiente da Argentina, Arsenal da Argentina, Atlético Paranaense, Peñarol do Uruguai, Libertad do Paraguai, Bragantino e Grêmio. E eles vão enfrentar, por sorteio, os do pote 2, que são os terceiros colocados dos grupos da Libertadores: Independiente del Valle do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela, Santos, Júnior Barranquilla da Colômbia, Sporting Cristal do Peru, Nacional do Uruguai, LDU do Equador e América de Cali, Colômbia. Sorteio será na terça-feira. Nesse final de semana teremos a estreia, o começo dos campeonatos nacionais Série B e Série A. Hoje já começa a Série B. Às 4 da tarde teremos Brasil de Pelotas e Londrina, às 7 horas Guarani e Vitória, 9h30 Náutico e CSA e também Vila Nova e Botafogo. Amanhã sábado, Vasco e Operário às 11 horas, às 4 CRB e Remo, 4h30 Confiança e Cruzeiro, 6h15 Coritiba e Avaí. No domingo, Brusque e Ponte Preta se enfrentam às 11 e Sampaio Correia e Goiás às 8. Estreia a primeira rodada da Série B do Brasileirão 2021. Brasileirão Série A começa amanhã. Às 7 horas teremos Cuiabá e Juventude. Às 8, Bahia e Santos. 9 horas, São Paulo e Fluminense. No domingo, às 11 horas, Atlético Mineiro e Fortaleza. Às 4, reeditando a Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Nesse mesmo horário, 4 horas, Ceará e Grêmio. Às 6h15, Corinthians e Atlético Goianiense, Chapecoense e Bragantino, Atlético Paranaense e América Mineiro. E no domingo, para fechar a primeira rodada do Brasileirão Série A, Internacional e Sport às 8h30 da noite. Fechando assim o nosso Bom Dia Comunidade no oferecimento de Escritório Dimensão Assessoria Contábil em Santa Helena, Rua JM Madaloso 580, 3268-1390. Na sequência, a Manhã Comunitária com a Dani, até às 16 com o Na Escuta. Tchau, tchau.